Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 21 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Mortos e Mortos. Joana nos diz que todas as civilizações do passado possuíam seus cultos de respeito e carinho pelos seus antepassados e pelos mortos. As pirâmides do Egito atestam o valor sentimental, o significado das exéquias fúnebres pelos escritos na parede e pelo livro dos mortos e pelo conteúdo do livro dos mortos, que significa o livro de como seguir a luz. Contém as práticas que devem ser tomadas por aquela pessoa que morreu para como ela atingir a plenitude, atingir as regiões celestiais. Na Grécia Antiga e na Roma, os mortos mereciam cultos de alta consideração e os historiadores nos trazem muitos diálogos entre os vivos e os mortos. Porém, com Jesus, toda a consideração dada aos mortos, toda a consideração perdeu o seu significado e eles passaram a ter o devido valor, a adequada consideração. Pois Jesus os atendia, os esclarecia, Jesus os socorria. De qualquer forma, no tempo antigo ou pelo tempo moderno, muitíssimos são os fatos que demonstram a continuidade da vida depois da morte do corpo físico. E o Espiritismo vem trazer eloquente atestado da imortalidade da alma. Porém, não só, vem trazer também as experiências e os ensinos daqueles que já estão na erraticidade para a dignificação do homem. Ora, então a morte é simplesmente o veículo de passagem para a verdadeira vida. E nós devemos, então, considerar que, como diz o título do capítulo, que há mortos e mortos. Isto é, que nem todos os que estão vivos na carne estão vivos, e nem todos os considerados mortos estão mortos. Na Terra, independentemente da condição social e financeira, muitos estão cadaverizados no egoísmo. Muitos estão mumificados no orgulho. Muitos estão hipnotizados pelo prazer. E não são poucos os que estão aprisionados pela indignidade e pelo gozo animalizante. Quer dizer, a pessoa, pela busca desse gozo, vai se aproximando um pouco do reino animal. É um gozo animalizante, né? Ou estão apodrecendo, diz-nos Joana, no ócio ou na cobiça. Ora, esses estão todos mortos, apesar de estarem na carne, apesar de estarem reencarnados. E aos considerados mortos que, na verdade, continuam vivos. Mortos que estão levantando o moral dos homens através do influxo da misericórdia do Mestre Jesus, o excelso vitorioso sobre a morte. Existem aqueles mortos que retornam através do renascimento para nos ensinar a respeito da vida verdadeira. Existem aqueles mortos que estão sofrendo e vêm nos trazer os seus depoimentos de dor e de dificuldade para que nós não passemos pelas mesmas experiências, né? Existem aqueles mortos que estão trabalhando para socorrer a nossa aflição e estão, em verdade, portanto, dilatando o reino de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações. Os primeiros são considerados vivos e os segundos são considerados mortos. Insistimos
teimosamente nessa posição em chamar vivos os que estão na carne e mortos os que não estão nela. Porém, o que é mais importante? Consideremos a nossa situação. E perante a luz da doutrina espírita, nós somos vivos ou somos mortos? Os vivos na carne, nós estamos vendo e ouvindo. E também para a aquisição do nosso conhecimento, seria razoável que nós os examinássemos à luz da doutrina espírita. E os mortos também estão ao nosso lado. Diz o Livro dos Espíritos que eles estão a se acotovelar conosco, porém nós não os vemos nem os escutamos. Né? Mas e nós próprios? Estamos vivos ou mortos diante da luz da doutrina espírita? Para isso devemos analisar como vivemos, o que fazemos e o que pretendemos. E se estamos a caminho da vida verdadeira, da plenitude, da luz, como quis ensinar o Livro dos Mortos aos egípcios, não é razoável que paremos no charco da lamentação e da revolta. Assim, arrebentemos as algemas que trazemos e que nos prendem aos erros e aos vícios, permitindo que nós nos tornemos instrumento, através dos nossos esforços, nas mãos dos espíritos superiores. Porque quando o nosso desencarne chegar, nós queremos, todos nós, que sejamos contados entre eles, os espíritos melhores, pelo menos, ou os espíritos até superiores. Que Jesus nos abençoe.